Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar do caso do Pizza Bomber. E esse caso é complicado. Muito obrigada, Anderson Rodrigues, por ter sugerido esse caso. E se você que está assistindo tem algum caso que você gostaria que eu falasse sobre, coloca nos comentários. Eventualmente no futuro talvez eu faça um vídeo sobre, né? Nunca se sabe. Como sempre, antes de começar eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Além disso, queria dizer que se você tem algum tipo de gatilho com bombas ou drogas, ou roubos, ou... tem muita coisa nessa história, tá? Toma cuidado, vamos com calma. Além disso, pode ficar bem confuso em alguns momentos. São muitas informações, muitas pessoas envolvidas. Foi um belo desafio pra mim colocar tudo junto nesse roteiro. E tem uma série no Netflix baseada nesse caso, que eu assisti faz um tempo. Foi acho que em 2017, já faz alguns anos. Entendeu? Pega o seu cafezinho, o seu lanchinho e vamos conversar sobre esse caso. Vamos começar falando então da nossa vítima. Brian Douglas Wells nasceu no dia 15 de novembro de 1956 e a vida dele foi bem normal. Ele largou o colégio na adolescência e eventualmente ele conseguiu um emprego de entregador de pizza na pizzaria Mamma Mia. E ele manteve esse emprego durante 30 anos. Ele adorava esse emprego e ele era super conhecido na área. Todo mundo dizia que ele era muito gentil, muito na dele, que ele se deixava levar pela emoção. Era um pouco ingênuo, mas no geral ele era um cara super legal, super amigável, fácil de lidar. Não era uma pessoa que puxava briga, não era uma pessoa que tramava contra os outros. Ele era uma pessoa normal, um cara legal, às vezes um pouco ingênuo, fácil de enganar, mas ele era legal. Muitos diziam que ele adorava cinema, teatro e caças ao tesouro. Era um hobby dele, na verdade, caças ao tesouro. Aos 46 anos de idade, o Brian vivia em Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele ainda trabalhava na pizzaria. Dia 28 de agosto de 2003, à 1h30 da tarde, a pizzaria Mamma Mia recebeu um pedido para 2 pizzas, para que elas fossem entregues na rua Peach, em Erie. Esse endereço especificamente pertencia a um campo onde ficava uma torre de transmissão de uma estação de televisão, o que é muito estranho. O dono da pizzaria não entendeu bem o pedido, deu o telefone pro Brian. O Brian anotou todas as coordenadas, como chegar até o endereço e tal, e não percebeu que entregaria uma pizza no meio do nada, sabe? Ele foi entregar a pizza normalmente. Às 2h30 da tarde daquele mesmo dia, o Brian foi visto entrando em um banco vestindo uma coisa estranha no pescoço, coberto por uma camiseta grande e carregando uma bengala falsa. Dava pra ver que não era uma bengala de verdade, era muito pequena pra estatura dele, não parecia uma bengala, era estranho. Essa bengala, na verdade, era uma arma e o que ele tinha na garganta era uma bomba. E por algum motivo ele parecia super calmo naquela situação, ele parecia estar se divertindo com essa bomba e essa bengala que era uma arma. Bom, o Brian foi até a atendente, normalmente, e deu a ela um bilhete. Esse bilhete dava instruções para que todos os empregados do banco se juntassem e dessem $250 mil pro Brian, que ele colocaria no saco que ele já tinha em mãos. O bilhete também dizia que ele só tinha uns 15 minutos, que essa bomba explodiria em 15 minutos. A bomba na garganta dele, né? Ele explicou tudo, tá tudo no bilhete. Ia explodir em 15 minutos se eles não dessem o dinheiro pra ele nesse meio tempo, né? Mas mesmo assim, o Brian parecia super calmo com a situação, sabe? Tipo, claro, vão me dar o dinheiro e eu vou embora e vai dar tudo certo. A atendente, ela tava assustada. Ela disse que era impossível, que ela não conseguiria todo esse dinheiro em 15 minutos, que ali com ela tinha no máximo 10 mil, sabe? E aí, até ela conseguir falar com outra pessoa, ela não ia conseguir em 15 minutos conseguir $250 mil, era impossível. E ela deu pra ele tudo que ela tinha na hora dentro do caixa ali dela, que eram $8.702, e o Brian aceitou esse dinheiro e saiu do banco. Ele ainda parecia calmo, ele pegou um pirulito que eles tinham de graça, sabe? Aqueles potes cheios de bala que uns lugares deixam na saída. Pegou um pirulito na saída e saiu
felizão. Entrou no carro e foi embora. A funcionária que ele assaltou, é claro, ela chamou a polícia, ela disse que ela foi. Tinha imagens de segurança dele e tal. E tinha um cara com uma bomba andando por aí e que ele tinha acabado de assaltar o banco. Os patrulheiros foram chamados, né, entraram em ação e encontraram o Brian em um estacionamento e deram voz de prisão pra ele. O Brian mesmo disse pros policiais que era uma bomba de verdade, que ele não tinha controle da hora que ela ia explodir, mas que ele sabia que seria logo. Eles tentaram conseguir mais informações dele e do que estava acontecendo, mas eles tiveram que prendê-lo. Então eles algemaram o Brian com as mãos nas costas e colocaram ele sentado no chão, à distância da viatura, e ficaram observando ele lá. Eventualmente eles iam conseguir alguma informação, né? Eles não sabiam se podiam confiar no Brian ou não. Bom, eles estavam conversando com ele, o Brian disse que foi forçado a vestir aquilo quando foi entregar a pizza e que um grupo de homens negros tinha forçado ele a vestir. Um grupo de homens negros tinha forçado ele a vestir aquela bomba e assaltar o banco, né? Mas claro que ele foi ficando cada vez mais nervoso, ele sabia que a bomba ia explodir eventualmente e que ia morrer. O Brian perguntou por que não tinha um esquadrão anti-bombas ali, vendo como é que ele tava e tal. A verdade é que o esquadrão foi chamado, só que quando o esquadrão chegou, a bomba já havia explodido. O Brian faleceu naquela tarde. A bomba foi ativada, a explosão foi pequena, mas foi forte o suficiente para cortar o seu peito e matá-lo com o impacto. Mas agora, a polícia acreditava que ele não era o culpado, mas sim uma vítima, e precisavam então investigar o que tinha acontecido, quem eram esse grupo de homens negros que tinha feito aquilo com ele, né? Quem eram essas pessoas? Então, dentro do carro dele, eles encontraram uma bengala falsa que ele usou para assaltar o banco, e foi aí que eles descobriram que era uma arma, né? Não era uma bengala de verdade. Eles também perceberam que tanto a bomba quanto a bengala tinham sido feitas à mão por alguém que conhecia armas e esse tipo de coisa, que era uma pessoa que sabia fazer essas coisas do zero, tinham sido criadas do zero. E na verdade a bomba em si foi tão bem feita que a única maneira de remover ela do corpo do Brian depois de morto foi decapitando ele. E isso deixou a família do Brian bem irritada. Eles até processaram a polícia ali por ter que fazer isso. Desrespeito do corpo, sabe? Eles tinham que ter encontrado outra maneira de tirar aquilo dele. Mas eles não queriam danificar a bomba porque era uma prova, né? Então acabaram decapitando o Brian. Outra coisa que eles encontraram no carro foram papéis com instruções do que ele devia fazer nesse assalto. Todas as tarefas foram dadas a ele como se fosse uma caça ao tesouro. Ele devia roubar o banco em menos de 15 minutos e seguir em frente encontrando chaves em diferentes locais da cidade. Essas chaves, então, destravariam partes da bomba e dariam mais tempo para ele aos poucos, até que eventualmente ele estaria livre. Então, depois de sair do banco, ele deveria ir a um McDonald's, onde ele encontraria uma mensagem debaixo de uma pedra perto da placa do McDonald's. E ele fez isso. Essa nova mensagem mandava ele retornar à Rua Peach, onde ele teria ido para entregar essa pizza antes, mas ele não chegou lá porque ele foi pego pela polícia e acabou, né, morrendo porque a bomba explodiu. Os sequestradores também disseram que estariam seguindo ele de carro para ter certeza que não trapaceou na caça ao tesouro. A polícia então seguiu essas pistas, encontraram mais mensagens que mandavam o Brian dirigir até outras localizações, onde ele encontraria mais instruções e tal. A polícia encontrou chegaram a um ponto específico onde as pistas terminaram, então eles achavam que esse carro realmente estava seguindo o Brian, essas pessoas estavam seguindo o Brian e perceberam que a polícia tinha encontrado ele e que ele tinha morrido, então foram até os pontos onde as pistas estavam e removeram elas não estavam mais lá. Faz sentido, né? São pessoas preparadas que sabiam o que estavam fazendo, então quando perceberam que a polícia ia seguir as pistas, eles foram lá e removeram as pistas. A investigação continuou. A polícia descobriu que o pedido da pizza daquele dia tinha sido feito de um telefone público em um posto de gasolina perto da pizzaria. E que o Brian foi supostamente atacado em uma área arborizada próxima ao endereço dado pela pessoa que pediu as pizzas, a Rua Peach. Nessa área haviam marcas de pneus do carro do Brian, assim como também diferentes marcas de sapato no chão
Além dos sapatos que o Brian usava quando faleceu, tinha outras marcas de sapato. Alguns dias depois de tudo acontecer, dia 31 de agosto, um cara chamado Bob Panetti, um dos colegas de trabalho do Brian, foi encontrado morto. Ele seria entrevistado pela polícia no dia seguinte, ao dia que ele faleceu, e tudo pareceu muito suspeito. A morte foi considerada uma overdose acidental, porque ele já tinha o hábito de usar drogas, mas ele é importante para a história, ok? Mantenham ele em mente. Eu disse, tem que prestar atenção. 3 semanas da morte do Brian, um homem chamado Bill Rothstein ligou para a polícia. Bill Rothstein. Ele disse que tinha um corpo num freezer em uma casa na rua Peach. Ele disse que quem colocou esse corpo lá foi uma mulher chamada Marjorie Dale Armstrong. Bill disse que ela pediu para ele colocar aquele corpo lá para guardar segredo porque ela tinha matado aquele cara. Mas ele não aguentava mais esconder um corpo, então ele resolveu ligar para a polícia. Ok. De acordo com as investigações, o Bill e a Marjorie eram vizinhos já há um tempo. E eles namoraram por um tempo também nos anos 60. Aí em 2003, quando tudo aconteceu, ela pediu ajuda pra ele quando ela acidentalmente matou o ex-namorado, Jim Roden. Jim Roden é o corpo que estava dentro daquele freezer. A polícia foi então até a casa onde o Bill disse que tinha esse corpo. E a casa era uma bagunça, a casa estava toda suja, parecia assim... Sabe aquela série Acumuladores? Essa casa estava nesse estado. Os investigadores até resolveram filmar o lugar. O Bill acabou conversando com eles como se estivesse em um programa de TV, assim, explicando cada cômodo da casa como se fosse necessário. Mas ele só tinha que guiar a polícia até o tal freezer, né? Mas enfim, o corpo desse cara, do Jim Roden, foi encontrado e a Marjorie foi presa. No momento que recebeu voz de prisão, a Marjorie disse que era mentira, que o Bill estava tentando pôr a culpa nela por algo que ele tinha feito, etc. Mas enfim, ela foi presa. Ok. Marjorie Dale Armstrong. Quem é essa mulher, né? Ela era uma mulher muito inteligente, formada em sociologia com mestrado em educação. Ela também sofria de algumas doenças mentais, como bipolaridade, ansiedade, narcisismo e outros transtornos de personalidade. Ela foi casada, porém o seu marido faleceu após cair de cabeça em uma mesinha de centro. Ok. Ele ficou no hospital por um tempo antes de falecer e a Marjorie processou o hospital por negligência. E ganhou. Depois disso, outros namorados dela faleceram de maneira suspeita e ela até foi ao julgamento de um deles, mas foi liberada em legítima defesa. Ok, vamos voltar então para 2003, quando a Marjorie foi presa e ela estava se declarando inocente. Os investigadores perceberam que o endereço onde o corpo do Jim Roden foi encontrado era o mesmo onde o Brian Wells, lembra do Brian que morreu com a bomba no pescoço? Ok. O mesmo onde ele foi entregar a pizza. E eles questionaram sobre isso. Como é que tu tá nesse endereço aí? O que tu tem a ver com a morte do Brian? A Marjorie disse que não tinha nada a ver com a morte do Brian. E o Bill também. Ela disse que o Bill provavelmente era o culpado, né? Já que foi ele quem botou o corpo lá. Ele que tava escondendo o corpo lá. A casa era dele. Então ele provavelmente tinha alguma coisa a ver com a bomba. E o pessoal concordou, né? A casa não era sua, a casa era dele. Ok, então vamos ver. O Bill foi interrogado e um detector de mentiras foi usado nele. Deu negativo, deu que ele não estava mentindo, ele não tinha nada a ver com o caso do Brian Wells. Ou seja, ele é muito bom mentiroso. Não descobriram nada suspeito, mas tinha uma coisa que o Bill não tinha mencionado para os policiais. O Bill tinha um colega de quarto chamado Floyd, que se mudou para a casa dele no mesmo dia em que o Brian Wells morreu. O Floyd foi chamado, ele foi entrevistado também e ele foi liberado, por enquanto. Em janeiro de 2004, a Marjorie ainda estava presa esperando o seu julgamento pela morte do Jim, o cara no freezer, e o Bill, por ser uma testemunha nesse julgamento, conseguiu um acordo com a polícia, conseguiu uma pena de poucos anos de prisão pela ocultação do cadáver. Mas a Marjorie ainda dizia que era inocente, que o Bill foi quem matou o Jim e que também foi o Bill quem matou o Brian. Em junho de 2004, Bill Rothstein faleceu por conta de um linfoma. Linfoma é um tipo de câncer. Na mesma época, a Marjorie resolveu confessar ter matado Jim Roden e, por se declarar culpada por conta dos seus problemas mentais,
Ela tinha realmente muitas doenças mentais e a idade também. Ela ainda conseguiria uma sentença leve, de aproximadamente 7 anos ou mais. Mas, depois de ser liberada da prisão, ela ainda não tinha sido julgada, mas esse foi o acordo que ela fez com o advogado e tal. Ela seria liberada da prisão, mas ela ainda deveria ficar em um hospital psiquiátrico ou em uma casa de repouso, por causa da idade dela e das condições, né, que ela tinha. Ok, mas e o caso do Brian, né? Vamos falar do Brian, por que eu tô enrolando sobre o Jim Roden, né? Essa história é sobre o Brian, é sobre o Pizza Bomber. Ok, vamos lá. Encarcerada, depois de presa, ok, pelo caso do Jim Roden, a Marjorie disse que tinha provas. Ela tinha provas de que o Bill era o culpado no caso do Pizza Bomber. Assim como falou sobre vários outros casos para suas colegas de cela. Ela mencionou, por exemplo, que o Bill tinha uma van azul, mas que essa van foi guinchada no dia do roubo do banco e só foi pega de volta depois do julgamento. A polícia conseguiu um mandato para vasculhar a casa da Marjorie e encontraram uma carta. Uma carta que a Marjorie escreveu para o banco, o mesmo banco que foi assaltado pelo Brian. Um tempo atrás, o banco havia permitido que o pai dela acessasse o cofre dela e ela tinha uma briguinha com o pai já de anos, assim. Eles não se falavam e quando o banco permitiu que o pai acessasse o cofre dela, ela ficou bem brava, né? E ela disse que eles não tinham a permissão dela e tal. Então ela fez uma carta irritada, assim, pro banco. Ok, ela tinha algo contra o banco, é isso que essa carta tem pra nos dizer. E também você tem que se lembrar que ela tinha uma briguinha com o pai. Então eles voltaram a investigar o Bill e conseguiram impressões da caligrafia dele para comparar com os desenhos feitos nas instruções dadas para o Brian naquele dia, nas instruções por escrito da caça ao tesouro da bomba. E era idêntica. A escrita à mão era idêntica. Não só isso, como o Bill era muito bom em montar coisas. Ele era super engenhoso e os investigadores encontraram provas de que foi ele quem montou, ou pelo menos projetou, a bomba no pescoço do Brian, que funcionava como uma algema. Funcionava como uma algema gigante que travava em volta do pescoço. Na metade de 2005, mais uma pista apareceu. Moças que eram colegas da Marjorie na cadeia disseram que ela se gabava, né, do roubo na prisão. Uma delas até descreveu partes do plano pros policiais. Tipo, a Marjorie tinha dito pra ela foi lá e falou pros policiais, e era como se ela tivesse participado do roubo, assim. A moça sabia tudo o que tinha acontecido, os bastidores do roubo, sabe? O policial disse que era uma descrição perfeita, e eles também mencionaram o nome do Bill, do Brian e do Floyd, o colega de quarto do Bill, que foi embora, como participantes do crime, não só o Brian como vítima, mas como participantes ali do plano. Como assim? Bom, não só esses 3 nomes, a Marjorie também mencionava o nome de Ken Barnes, que era um velho amigo dela. Então a polícia resolveu investigá-lo, já que ele ainda estava vivo, né? Ele podia dar mais provas do que estava acontecendo. Eles descobriram que o Ken era um traficante super manipulador e que ele estava ligado a uma moça chamada Jessica Hupsick. Quem é Jessica? Pois é, a Jessica era uma moça que pegava carona com o Brian, eles tinham uma amizade e ela pegava carona com o Brian pra comprar drogas com o Ken. Essa é a ligação dos dois, a Jessica é a ligação do Brian com o Ken. Então a polícia resolveu vasculhar a casa do Ken. A Jessica, ela resolveu não falar quase nada sobre o crime, pelo menos não publicamente. Então a polícia não publicou muito sobre ela, tá? Por isso que eu não sei muito sobre ela. Porque ela resolveu não falar publicamente muito. Eu sei que na Netflix ela aparece, ela tem uma microcena com ela, o documentário da Netflix. Mas é isso. Então a polícia conseguiu um mandato pra vasculhar a casa do Ken, que era nojenta também. Acumulador total. Aquele homem nunca viu uma vassoura na vida. Aí, uma coisa que eles perceberam é que ele tinha revistas sobre armas e montagens de dispositivos. Então ele também sabia, ele também tinha como ele criar essa bomba, criar essa arma. Eles decidiram interrogá-lo mais uma vez. E ele ficou assustado dessa vez, porque ele percebeu que eles tinham muitas provas contra ele, então ele resolveu confessar e começar a dar nomes. Ele contou sobre a Marjorie, que ela o convidou para participar do roubo do banco e falou que ela pagaria o Ken com parte do dinheiro do roubo do banco para ele matar o pai dela, que essa briga com o pai tinha ido longe demais, que ela queria matá-lo.
Dia 9 de dezembro de 2005, ele fez uma confissão formal por escrito e assinou embaixo, citando todos os nomes, colocando a Marjorie como a líder desse plano. Os investigadores acreditam que o Brian estava envolvido no plano, achando que ele teria tempo e que a bomba não explodiria e que ele poderia fazer a sua caça ao tesouro em paz. Mas aí a polícia pegou ele começou a ficar nervoso porque ele sabia que ele tinha que pegar as chaves. Ele só tinha que ir até as chaves, mas explodiu igual. Mas também acham que... Outra coisa que fez eles acharem que o Brian estava participando do plano foi porque ele disse que homens negros tinham colocado aquilo nele. Se ele não fizesse parte do plano, ele não estaria tentando proteger os outros, né? Quem realmente colocou aquilo no pescoço dele. Por isso acham que foi ele que ele participou. Que ele participou do plano. Bom, mas acham que o resto do grupo não dava a mínima pro Brian e não se importava se ele ia conseguir terminar a caça ao tesouro ou não. Por isso eles deram pra ele um limite de tempo tão curto, porque depois que todo mundo percebeu, assim, o que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que ir, quanto tempo ele tinha pra chegar de um lugar ao outro, pra chegar à placa ou ao lugar onde estava escondido, pegar essa chave, colocar na máquina, na bomba e tal, não dava tempo. Não dava. Ele ia acabar morrendo. Talvez até a bomba explodisse quando ele estivesse dirigindo. E aí ele ia causar um acidente de carro enorme, sabe? Provavelmente ele não conseguiria. Por isso acham que o pessoal tava armando pra ele. Que ele era mais uma mula ali no processo pra conseguir esse dinheiro. Ok, então o Ken Barnes, que deu essa confissão toda pra nós, foi preso. Ok, a única pessoa que ainda não tinha sido presa era o Floyd, colega de quarto do Bill. A polícia teve que fazer um acordo com ele para que ele testemunhasse contra a Marjorie, assim ele teria uma sentença mais leve. Foi no dia 27 de março de 2007, quando o Floyd fez uma confissão formal e por escrito. Ok, assinou embaixo, ok. A Marjorie, é claro, no seu julgamento pelo caso do Brian Wells, ela se declarou mentalmente incompetente e em outubro de 2010 ela foi a julgamento. Foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua mais 30 anos. Marjorie Diehl Armstrong faleceu em 2017, aos 68 anos de idade, por conta de um câncer de mama que ela mesma se recusava a tratar. E assim a gente termina o vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado para entender essa história super estranha, super confusa, mas eu devo admitir, é divertido pesquisar esse tipo de coisa. Você começa a virar aquelas pessoas da teoria da conspiração, sabe? Juntando pontos. É muito divertido. Mas é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria dizer que amanhã eu não vou postar vídeo, porque eu quero um tempo, porque a gente vai ter vários vídeos interessantes vindo. Eu tenho mais vídeos, mas eu vou deixar o vídeo vou pular o dia de amanhã, só isso. Amanhã não tem vídeo, e aí depois tem mais vídeo. A vida que segue. O dia hoje ficou longo, então tudo bem. Mas é isso. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. Obrigada se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!